Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui o nosso intérprete, o Danley, e hoje vamos falar sobre a origem do cristianismo, a questão da origem da igreja cristã. Vamos lá? A origem do cristianismo. O cristianismo surgiu na Palestina, que na época era uma região sob o domínio romano, desde 64 a.C. O cristianismo tem como origem a tradição judaica de crença na vinda de um Messias, ou seja, os judeus eles tinham a crença que haveria de vir um Messias, um Salvador, o Filho de Deus, cuja a vinda seria uma bênção para todos. E para muitos, Jesus era esse Messias prometido. Outros não acreditaram e não acreditam até hoje que Jesus seria esse Messias prometido. Todavia, uma parte sim acredita que Jesus é esse Messias, e a partir daí nós teremos a origem de uma nova religião, de uma nova crença religiosa, o que é o cristianismo. Quem era Jesus Cristo? Jesus Cristo ele nasceu em Belém, na província romana da Judéia, no tempo de Otávio Augusto, que era o primeiro imperador romano. Lembram que em 27 a.C., nós temos o início da fase do Império Romano. Jesus foi o fundador de uma nova religião, o cristianismo, e ele começou a pregar aos 30 anos por toda a Judéia. Jesus dirigiu a sua mensagem a toda a humanidade, o que não agradou muito os judeus, já que os judeus tinham uma visão, digamos, mais exclusivista, né? Era visto como um povo eleito, o povo de Deus. E a mensagem de Jesus seria uma mensagem que se estenderia a todos. Os judeus não o reconheceram como Messias, né? Salvador dos judeus, pois esperavam que sua mensagem se destinasse ao engrandecimento de Israel. Existem muitas discordâncias históricas, teológicas, que não vem ao caso aqui a gente adentrar. Mas, assim, os judeus eles esperavam que esse Messias fosse uma espécie de rei, alguém que viesse engrandecendo Israel. Todavia, segundo a tradição cristã, Jesus era uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, que nasceu de classes subalternas. Então, Jesus não seria esse rei que os judeus, ou pelo menos boa parte desses judeus, esperavam. Jesus propôs uma nova religião, que era baseada no amor, no respeito pelo próximo, na prática do bem, na igualdade entre todos os seres humanos, na existência de um Deus único e de natureza espiritual. Veja que tem alguns pontos aqui que entrarão em choque com a religião existente em Roma, né? Essa ideia de que todos são iguais. Lembremos que em Roma havia escravos, as mulheres não tinham direitos, é uma sociedade extremamente patriarcal. Inicialmente, essa religião ela foi aceita pelos romanos. Após a morte de Jesus, a sua mensagem continuou a ser difundida pelos apóstolos, pelos seus seguidores, e essa mensagem ela vai se espalhar por outras áreas do Império Romano. A expansão do cristianismo. Ela foi rápida, né? Realmente cresceu muito rápido. E por quê? Existem alguns fatores que podem explicar essa expansão do cristianismo. A primeira é a unidade política do império. Nós temos uma unidade política, nós temos um imperador que governa tudo. Lógico que há vastos territórios, mas há uma unidade política, não há uma descentralização política. Uma ampla rede de estradas, né, que ajuda a locomoção. Começou a haver um descrédito da religião romana, o uso do latim em todo o império, então você meio que tem um idioma único, né, que ajuda na comunicação, na transmissão de ideias, crenças e valores, e a superioridade dos princípios cristãos. Acho que alguns vão discordar, né? Enfim, não nos cabe aqui a gente adentrar por essa seara. Só que havia alguns princípios cristãos que atraíam mulheres escravas. A religião romana ela não via todos como iguais, né? E a mensagem cristã era que todos eram iguais, seja mulher, judeu, não judeu, escravo, né? Deus amaria todos da mesma forma, Deus não faz acepção de pessoas, todos podem alcançar a salvação.
todos podem ser alvo desse céu, desse paraíso prometido após a morte. Enfim, isso vai entrar em choque com a religião romana, que não tinha essa visão, né? Realmente há uma hierarquização, digamos assim, de pessoas. A mensagem do cristianismo, ela era baseada no amor ao próximo, na igualdade, no perdão às ofensas e no desapego aos bens materiais. Aí temos aqui: todos os homens são irmãos. Deus criou os homens iguais entre si, dizia Jesus e seus seguidores. Mas tratar um escravo como irmão, pensavam os ricos romanos. O nosso Deus é o imperador, afirmavam esses mesmos ricos. Então, para a elite romana, isso era absurdo, sabe? Então quer dizer que o imperador é igual a um escravo? Para os cristãos, eles ensinavam que sim, né? Que para Deus não haveria diferença. Isso é um grande choque entre essas duas crenças. Desculpa. E aí vai haver uma perseguição aos cristãos. Essa religião ela vai entrar em conflito com a religião romana, que era politeísta, né? Acreditava em mais de um deus, na verdade em vários deuses, como Júpiter, Saturno, Mercúrio, Minerva, entre outros. E o cristianismo era monoteísta, acreditava apenas na existência de um deus. Havia o culto ao imperador romano, e os cristãos se recusavam a cultuar o imperador, porque eles pensavam o seguinte: primeiro, que só existe um Deus, e só esse Deus merece ser adorado e cultuado. E aí, os cristãos se recusavam a servir nos exércitos pagãos dos romanos. As perseguições aos cristãos passaram por um período mais, às vezes, menos violento. Por exemplo, com os imperadores Dominiciano, entre 81 e 96 depois de Cristo, imperador Adriano, entre 117 e 138, e o Diocleciano, entre 284 e 305. Durante o período desses imperadores, essas perseguições foram particularmente violentas. E aí os cristãos fugiam, alguns foram mortos, alguns praticavam suas crenças às escondidas. Então, durante esses 3 imperadores aqui, houve uma violência mais acentuada, uma perseguição mais acentuada aos cristãos. Mais adiante, com o imperador Constantino, através do Edito de Milão, os cristãos terão liberdade de culto. Então, eles terão liberdade para cultuarem seu Deus, para praticarem seus ritos. E aí, no final do século IV, com o imperador Teodósio, através do Edito da Tessalônica, os cristãos, agora a religião cristã vai passar a ser a religião oficial do Império Romano. Então, de perseguida, passa a ser a religião oficial do Império Romano. O Império Romano se torna cristão. E aí, infelizmente, de perseguidos, muitos depois passarão a perseguir. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Vou ficando por aqui e até a próxima.